que é o que é anemia, né? Então, muita gente tem dificuldade em identificar e classificar essa anemia. Então, a gente vai dar uma passadinha para que fique claro e a gente fale aqui as mesmas línguas, porque a nossa intenção com essa aula é que vocês consigam, com um paciente doente renal crônico, identificar essa anemia, classificar essa anemia e manejar corretamente a anemia, a fim do quê? De proporcionar uma melhor qualidade de vida para aquele paciente com a doença renal crônica, ok? Então, quando a gente tem um hemograma, pessoal, reparem que eu até separei aqui por cores, né? Eu sempre uso essa imagem, que eu acho que ela é bem didática. Essa parte de cima aqui é o eritrograma, que é onde vai estar hemácias, hemoglobinas, hematócrito, VCM, CHCM, RDW, muitas vezes o reticulócito. Tudo isso tem relação com a porcentagem ou a existência e a inexistência da anemia. E a outra parte, que são os leucócitos, né, que aí se subdividem em outros nomes de populações celulares, vão ser a série branca. Para a gente, o que interessa nessa aula? A gente conseguir olhar para um hemograma e falar, esse paciente tem anemia, esse paciente não tem anemia. Como que a gente faz isso laboratorialmente? A gente vai olhar esses 3 primeiros nomes aí, ó, hemácias, hemoglobinas e o hematócrito, ou volume globular, né, que é sinônimo. Se esses valores estiverem reduzidos, então a gente vai dizer que esse paciente tem anemia. Quer dizer que, quando eu olho esses valores reduzidos, então aí eu vou dar uma olhada, o que é o VCM, qual é o valor do CHCM, qual é o valor do RDW, qual é o valor do reticulócito. Porque aí tem sentido eu continuar a classificação da anemia. Caso esses valores sejam normais, a gente nem olha esses valores de baixo, vamos para a série branca, ok? Então, vamos começar olhando e identificando a anemia quando a gente tem esses parâmetros reduzidos, tudo bem? Lembrar só uma observação, que muitas vezes o seu paciente com doença renal crônica está clinicamente apresentando a desidratação. E quando a gente fala de desidratação, esses valores são mascarados, ok? Por isso que não é incomum, ou seja, é comum vocês pegarem um paciente com valores de hematócrito reduzido e após realizar uma fluidoterapia, esse valor reduzir ainda mais, né? Porque, na verdade, ele estava mascarando ali o valor porque ele estava desidratado. Então, isso é interessante da gente sempre lembrar, tá bom? Bom, e aí, falando da anemia, então, a gente já sabe que esses valores devem estar reduzidos para que vocês classifiquem esse paciente e digam que ele tem anemia. Uma vez que haja anemia, a gente consegue... E aí, qual que é o grande lance? Quando eu vejo que meu paciente aqui tem anemia, é importantíssimo que eu classifique se essa anemia ela é uma anemia regenerativa, se ela é uma anemia arregenerativa, ou seja, não regenerativa, ou se ela é uma anemia, inclusive, semi-regenerativa, que está naquele vai ou não vai, sabe? Existem alguns marcadores, existem alguns valores que vão aparecer no seu hemograma que vão te dar ideias de que isso possa ser regenerativo ou arregenerativo. O que são esses parâmetros que a gente vai olhar? Como eu disse para vocês, olhou o hemograma, tem anemia, olha a partezinha de baixo, que vai ser o VCM e o CHCM. Eles nos dão ideia da resposta dessa anemia, mas não é conclusiva. Então, no VCM, o que é o VCM? Ele vai mostrar para vocês o tamanho, entre aspas, né, vulgarmente dizendo, ele vai te falar o tamanho desse eritrócito. Então, quando é um eritrócito muito grande, ele vai chamar de anemia macrocítica. Quer dizer, os valores de VCM vão estar acima dos valores de referência, ok? Quando esses valores estão dentro do valor de referência, a gente diz que é uma anemia do tipo normocítica. E quando está abaixo dos valores de referência, a gente fala que ela é microcítica. De uma forma muito geral, quando a gente pensa numa anemia do tipo regenerativa, a gente está pensando que a medula, que é quem produz ali os eritrócitos, estão enviando para a circulação células muito jovens. E essas células muito jovens são células maiores. Então, num clássico bonitinho, a gente espera que uma anemia do tipo regenerativa seja macrocítica. Deve ser, inclusive, assim que você aprendeu lá no laboratório clínico, na aula de patologia clínica, né? Anemia macrocítica. Mas na rotina, eu já falei isso algumas vezes aqui no YouTube, que na rotina o que a gente mais vê mesmo é do tipo normocítica. Então,
Não dá para a gente se basear nesse único critério para dizer que ela seja regenerativa. CHCM ele está relacionado com o teor de hemoglobina que tem naquela célula. Então, quanto mais jovem essa célula que vai para a circulação, né? Então, a medula quer responder àquela anemia de uma forma mais rápida, ela acaba encaminhando muitas vezes as células com baixa impregnação da hemoglobina. Por isso que a anemia do tipo hipocrômica também caracteriza um tipo regenerativo. Então, quer dizer, está indo mais cedo, não dá nem tempo dela ficar da cor certa, entende? Mas a gente também vê normocrômica. Então, vejam, o que eu quero dizer aqui para vocês? Ju, é importante quando eu faço um hemograma, eu avaliar VCM, CHCM? Sim, é importante, mesmo porque você vai perder ali alguns segundos, né? Para que você veja e classifique a anemia macrocítica hipocrômica, normocítica normocrômica, microcítica normocrômica. Ela vai te dando ideias. Nossa, isso aqui está mais regenerativo, isso aqui está mais arregenerativo. Outros parâmetros também te dão esse favor. O RDW acima de 15% também é indicativo de um processo regenerativo ou semi-regenerativo. Assim como abaixo de 15% é indicativo de um não regenerativo. E por isso que a gente também fala tanto que a máquina não faz hemograma, porque a citologia também te ajuda. Então, identificar a anisocitose, policromasia, os corpúsculos de Joly também são indicativos de regenerativo. Nossa, Ju, por que você está falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque a gente tem que classificar o tipo de anemia para saber como você vai tratar esse doente renal crônico. Ju, um doente renal crônico pode ter uma anemia do tipo regenerativa? Pode, a gente vai ver por quê. Mas o que a gente espera relacionado com a doença renal crônico? O não regenerativo. Então, eu tenho que olhar para aquela anemia e não dá para você olhar valores. Ah, isso está muito baixo, então é regenerativo. Ah, esse hematócrito não está tão baixo, então não é. Não dá para classificar assim. A gente vai tendo ideias com esses valores, com essas marcações que eu disse para vocês, mas, gente, o que de fato classifica para vocês a presença da regeneração ou não é quem? A contagem de reticulócitos. Por isso, eu sempre falo isso para vocês. Eu estou no meu exame físico geral de qualquer paciente, e eu acredito que esse paciente tenha anemia, ou pelo sinal clínico, ou a mucosa cianótica, a mucosa mais pálida, enfim, eu sempre coloco na requisição assim, na presença da anemia, favor contar reticulócitos, porque o laboratório não conta, se muitas vezes, né, a maioria deles não faz a contagem se você não solicita. Então, façam isso em qualquer paciente de vocês. Independente do que vocês estejam tratando, classifiquem essa anemia como regenerativa, arregenerativa ou semi. Porque isso vai mudar o seu tratamento e, inclusive, vai mudar as suas suspeitas, ok? Então, esse slide que eu trago aqui para vocês no YouTube é para mostrar para vocês, gente. Então, a anemia é a diminuição desses três, ok? Esses outros valores, inclusive resultados citológicos que vocês vão encontrar, vão te ajudar a direcionar regenerativa ou não regenerativa. Mas quem vai bater o martelo é o reticulócito. Então, eu vou deixar aqui para vocês, quem quiser consultar aqui do Instagram também, eu vou deixar aqui a aula disponível por 7 dias para que vocês vejam o que a gente tem de valor de referência de reticulócito. Então, veja, a gente tem valores relativos, que a gente usa muito pouco isso, mas alguns locais ainda soltam isso, né? Então, existe uma anemia blá, reticulócito é de 5%. O que significa isso? Então, a gente tem valores de referências para cão e para gato, com a porcentagem de reticulócito para te direcionar a um tipo regenerativo ou não regenerativo. O próximo slide são valores absolutos, é o que a maioria solta para a gente. Então, baseado naquele valor do reticulócito em unidades por 1.000, o que a gente acredita que esse paciente tenha, qual é o tipo da anemia, qual é a classificação, e o que a gente mais usa na rotina e que hoje alguns laboratórios já soltam, que é a contagem corrigida de reticulócitos. Aí está a fórmula para vocês, caso vocês queiram converter o que vocês chegaram do laboratório para isso, porque é hoje o que a gente mais aceita aí como valores para classificação dela como regenerativa ou não. Então, vejam, a contagem corrigida de reticulócitos menor que 1 classifica esse paciente como tipo A regenerativo. Entre 1 e 2, CM, e maior que 2, regenerativo.